pessoal está entrando aqui. Pessoal, boa noite. Eu vou dar mais 2 minutinhos para os colegas entrarem também. A gente tem quase 50 colegas inscritos, então vou dar mais 2 minutinhos. De qualquer modo, mesmo para quem entrar mais atrasado, essa live está sendo gravada e posteriormente vai ser disponibilizada pela iHome. Então, só aguardar 2 minutinhos. Eu vou deixar aqui no mudo, então vocês aguardam um pouquinho, por favor. Boa noite, pessoal. Eu vou ter a satisfação de ter 2 colegas participando também dessa live, que é o Thiago Lancini. Thiago, se você estiver conectado, você pode abrir sua câmera, por favor. E a Maria Flávia, que não sei se ela já entrou também. Tanto o Thiago Lancini... Oi, tudo bem? Ó, o Thiago aí. Tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo então, tranquilo. A ideia aqui é uma conversa entre amigos, tá? Até a proposta que eu fiz para vocês, e a ideia é fazer algumas sessões agora nesse formato. É um formato não de aula propriamente, mas um formato que se dirija mais a equipamentos do que aula. Vamos dar uma aula de planejar uma cirurgia. Eu vou convidar algumas empresas aqui para Bem Vista, para, assim como quando a gente vai num congresso e vê um equipamento e conversa com alguns usuários, é o que eu pretendo fazer aqui, porque, na verdade, uma coisa que eu percebo, eu particularmente tenho uma facilidade muito grande para acesso a equipamentos e tal. Mas aí eu penso assim, não é todos os colegas no Brasil que têm essa facilidade, então eu convido as empresas agora para fazerem um bate-papo na aula, né, como eu falei, um bate-papo sobre diversos equipamentos. Isso porque eu gosto muito de equipamento, né? E, por outro lado, é um pouco parecido, a ideia minha é um pouco parecido como se o colega estivesse entrando no stand, aí vê o equipamento, um equipamento bacana, como é que é esse equipamento, o que ele faz e tal. Só que em congresso, sei lá, é tão corrido, primeiro que é tão corrido, às vezes a pessoa tem 2 ou 3 minutos ali para falar de um equipamento que, puxa, faz muita coisa. Então, é pelo tempo. Então, a gente tem aqui 2 equipamentos com um tempo legal para falar sobre eles. Eu vou mostrar aqui um pedacinho dos equipamentos, que nós vamos nos aprofundar aqui um pouquinho mais.
Na direita, vocês estão vendo as imagens do Daytona, e à esquerda, vocês estão vendo uma tela de captura do Antirion, né? Então, são sobre esses dois equipamentos que nós vamos falar. E aí, a minha ideia é bater um papo sobre isso com o Thiago e a Maria Flávia, que, assim como eu, tenho alguma experiência no Antirion, tá? Eu estou aqui e vou mostrar quem está comigo aqui, quem eu tenho a satisfação de ter aqui comigo. Vou dar uma boa noite. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Boa noite, doutor Milton. Tudo em ordem, graças a Deus. Você está muito nervoso? Mais ou menos. Aí né? que eu gosto, aí eu fico mais feliz. Se você ficar nervoso... Não, tem que ficar. Não é toda hora que a gente está ao vivo, né? Pois é. Antônio, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, doutor Milton. O senhor é uma pessoa sempre dando oportunidade para a gente estar próximo de vocês, assim, e ficar numa situação completamente fora do usual, né? Eu acho que isso é legal, é importante. Eu que te agradeço a oportunidade. E a outra questão também que eu fico feliz de você estar aqui é porque eu já trabalho com vocês há um bom tempo em termos de aprender com o equipamento de vocês, tal, e a linha de vocês é bem interessante. E eu fico muito contente porque a gente vai falar sobre dois equipamentos extremamente de ponta. Um que é o Daytona, que, puxa, já desejo para muita gente, né? É verdade. Sabe que tem de vez em quando, tanto médico fala que tem tanto desejo de ter, que é o sonho, né? E a gente já concretizou, nós vamos ter que mudar o nome para Disney, já. É um sonho mesmo, realmente é fantástico o equipamento. E, por outro lado, o Antirion, que é um biômetro que a gente vai conversar também sobre ele, o Antirion, eu participei do projeto do Antirion desde o protótipo, junto com uma colega aqui da Escola Paulista que chefiou o projeto dentro da Heidelberg, a Jaqueline Assan, que agora tem outra empresa, mas eu troquei bastante ideia com ela ainda na fase de protótipo, por isso que eu sou entusiasmado com esse equipamento, e parabéns pela representação desse equipamento tão avançado aqui no Brasil, o equipamento da Heidelberg. Parabéns. Obrigado, doutor Milton. Eu fico feliz porque eu já tenho uma relação com a Heidelberg há muitos anos, né? Na minha antiga empresa, e foi, no fim, quando devolveram lá, voltou a distribuição, vamos procurar um novo distribuidor. Nós tivemos sempre a sinergia e isso se concretizou novamente. Eu até brinco que é o bom filho, a boa casa torna, né? Que é a Heidelberg. Eu participei do processo eles estavam pesquisando a distribuição e tal, e eu fiquei muito na torcida que isso ficasse nas mãos de vocês, pelo respeito que eu tenho pela empresa de vocês. Não podia estar em melhores mãos, viu, Antônio? Parabéns. Obrigado, doutor Milton, obrigado. Isso aí faz da gente, aumenta mais a nossa responsabilidade, claro, né? Mas pode ter certeza que nós sempre, até hoje, vamos continuar fazendo por merecer. Não tem dúvida, não só pela empresa, como por todos os colaboradores que vocês têm, são muito responsáveis, equipe de parabéns mesmo. Obrigado. Eu vou começar aqui um bate-papo, então, com o Thiago e a Maria Flávia. Deixa eu fechar minha câmera aqui, só um segundinho. Então, eu tive alguma experiência com o Antirion, mas eu queria aproveitar a presença do Thiago, que adquiriu um equipamento, ele está lá no Rio Grande do Sul, e depois eu vou também querer aprender com a Maria Flávia sobre a experiência que ela teve com o Antirion. Thiago, como que você tem usado na sua rotina? Conta para colegas aqui que estão participando, como que é a sua experiência com o Antirion? Por favor, Thiago. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite, uma honra sempre estar participando dos seus grupos, enfim. Na realidade, eu estava namorando esse aparelho desde que ele foi lançado em 2018, eu acho que foi na Europa.
E eu vim acompanhando, até eu tinha entrado em contato com a iFox, eu não sabia que a iHome que era aqui, a representante, e o pessoal, não, aqui no Brasil ainda não tem, enfim. E aí veio se desenrolando, aí teve o lançamento aquele com o Ike, que o senhor que se Isso. cerimoniou no final do ano passado. Aí eu disse, não, agora vai ter que ser, né? E aí eu tô com ele desde janeiro, se eu não me engano. Início de janeiro, uns 4 meses mais ou menos. Na realidade, eu acho que desde do início da residência, assim, é uma coisa natural do oftalmologista que se interessa muito por técnica, por tecnologia, né? A gente tem um sonho de ter uma máquina pequena, fácil de manejar, que ocupa pouco espaço, extremamente precisa e com todas as informações possíveis que possa lhe dar. E hoje, após a pandemia, a gente notou principalmente isso, que a multimodalidade, enfim, que tu precisa ter vários exames numa máquina só, após pandemia, se mostrou extremamente útil para a gente, né? Quando eu fiz residência, na realidade, quando uma máquina fazia 2 exames, era considerada ruim, né? Hoje em dia a gente busca isso. Cada vez mais as máquinas fazendo cada vez mais coisas, né? Eu acho que foi muito isso que me atraiu, porque eu sou cirurgião de segmento anterior, faço córnea e catarata e refrativa, então, para mim, uma máquina que me dê todos os dados que eu preciso e com a tecnologia, assim, é indiscutível, a gente já conhecia o Spectralis, que veio revolucionar a parte de OCT de segmento posterior. Então, bom, se o Spectralis é uma maravilha, provavelmente o Antirion vai ser igual. E acho que nos últimos anos as coisas vieram evoluindo muito nessa área de segmento anterior, e principalmente em imagem, né? Só que a gente tinha uma imagem de Scheimpflug, que é uma imagem super boa, só que é incomparável com o OCT. A gente tem que lembrar que esse aparelho ele é um OCT, né? Basicamente, ele é um OCT de segmento anterior. E uma sacada da Heidelberg extremamente interessante foi, a partir dessas imagens que ele consegue fazer e as medições que possam ser feitas a partir disso, tu criar softwares para integrar toda essa área de imagem com o que a gente precisa na clínica, né? Que é a parte de córnea, a parte de glaucoma e a parte de catarata. E eu basicamente, assim, a primeira coisa que me interessou foi a biometria dele por Swap Source, que ela é extremamente comparável com o IOL 700, né? Só que o IOL 700 é um biômetro. E o Antirion, ele, além de ser um biômetro, ele tem outras coisas que a gente consegue fazer, principalmente para mim na córnea, né? Então, a partir disso, que daí eu comecei a me interessar, e, enfim, eu usava o Aladdin da Topcon, que era um biômetro óptico super interessante também, multimodal, com algumas coisas que ele faz. Só que uma coisa que a gente pega, não sei vocês aí em São Paulo, mas aqui no Sul a gente ainda pega a catarata mais densa, né? Uhum. E os biômetros ópticos, catarata branca, uma subcapsular posterior muito densa, assim, você não pega. E com o Antirion, eu até hoje é 100%, né? Não tive caso ainda de não conseguir captar a biometria. Então, a biometria para mim, e agora com as questões de lente premium, enfim, tu ter um aparelho que tu consiga fazer quase tudo que tu precisa num pré-operatório é inacreditável, né? Você tem explorado as fórmulas da máquina? O que você me contaria em relação... Vamos ficar, por enquanto, na biometria. O que você tem a me dizer em relação às fórmulas? Porque ele tem uma suíte de fórmulas bem interessante. Ele tem a suíte de fórmulas, as de terceira geração todas, e ele tem a Barrett Universal e a Barrett Truquet. E, além disso, ele tem a High-XL também, e ele tem, na realidade, quando você vai setar antes da biometria, você consegue colocar se o paciente é virgem de tratamento ou não. E, a partir disso, ele consegue lhe dar os cálculos por Ray Tracing, no caso, além do Oculix, que para casos para olhos não virgens já, é extremamente interessante por conta da medida que ele faz por Ray Tracing, e a fórmula específica para isso, né?
Eu acabo usando, eu estou sempre ligado agora está pipocando bastante artigo, porque está popularizando bastante no mundo inteiro o Anterior, né? Está pipocando bastante artigo de catarata, e eu, além das fórmulas que ele tem na suíte dele, eu acabo usando também online. A Evo, principalmente, a Barrett a gente já tem na suíte dele, e eu uso bastante a Evo e a Kane com os dados que ele me dá. E assim, é super comparável o cálculo da máquina em si, sem precisar tu exportar para fórmulas online, e com essas fórmulas online, né? E além das fórmulas, ele tem um cálculo para lente tórica que é extremamente interessante, né? Enquanto você estava falando, ele inclusive estava mostrando aqui a manipulação das fórmulas e tudo mais, e é um formato bastante tranquilo, né? Eu também brinquei bastante, e na verdade eu acho divertido mexer com ele, porque você consegue comparar fórmulas diferentes para lentes diferentes. E é super amigável, né? É uma plataforma Exato. muito amigável para mexer nele. Exatamente. Além do módulo biometria, qual o segundo ou terceiro módulos que você brinca mais aí, fora a questão de catarata, então, né? A córnea, que assim, ele eu acho que até pelas imagens que ele faz e pelas medidas que ele consegue fazer, eu acho que ele está se mostrando, pelo menos na medida da córnea posterior, por exemplo, um pouquinho melhor do que os de Scheimpflug. Exatamente. Todos os trabalhos que estão aparecendo, ele é totalmente reprodutível. Exatamente. Alguma que outra coisa que não é comparável, intercambiável entre os equipamentos, mas a parte de córnea é o segundo que eu bastante mexo, porque eu faço bastante refrativo. E uma coisa, assim, ele tem todos os mapas que a gente consegue ter. Claro que o que eu acho ainda dele, apesar de assim ser um negócio, um equipamento poderosíssimo, ele não está pronto ainda, né? Ele tem muita coisa ainda a ser explorada em todos os softwares. A gente sabe que o Gatinel está fazendo um painel para detecção parecido com o Bell Ambrosio, assim, Exatamente. mas é uma coisa que ele tinha já do Orbscan, então isso vai agregar uma coisa enorme, principalmente para quem está muito acostumado com o Pentacan, que é o padrão ouro até hoje, né? E além disso, vai ter o mapa de epitélio também, que vai agregar muita coisa para o cirurgião de refrativa. Mas assim, hoje a gente consegue todos os dados que tu precisa, que tem na suíte de córnea, e assim, é inacreditável, a medição é 1 segundo e tanto, o paciente não sente nada, é absolutamente rápido, tem uma influência muito pequena da camada do filme lacrimal, então por ele ser muito rápido, ele faz 65 scans, o Pentacan, se você botar para 50, ele já demora uns 3, 4 segundos. Então, ele é muito, muito rápido e preciso. Eu, até agora, pelo menos, não tive nada de problema assim, quanto a isso. Glaucoma eu não faço, então a parte de ângulo ali, de metrics, eu acabo não mexendo muito. Eu faço muita parte de catarata e córnea mesmo, né? E as imagens. Agora, semana passada, eu estava com um rapaz com uma úlcera por fusário na córnea, e aí eu fui fazer uma imagem dele e sem querer tinha a reação de câmara anterior, eu consegui ver as células na imagem. Sim, a gente consegue medir, às vezes até a medição de reação de câmara anterior é possível fazer com ele. É um negócio absurdo. É incrível. Como você falou, agora em cima dessa plataforma, a questão é embutir inteligência dentro dela através de software, né? E é uma coisa que agora até agradeço você. A gente vai bater um papo com a Maria Flávia, porque a Maria Flávia brincou também, né? E também ela mexe com o equipamento e tenta observar os próximos passos, né? Boa noite, Maria Flávia. Né? Pronto. Boa noite. Primeiro, obrigada para o Dr. Milton pelo convite. Bom ver o Thiago também. Gente, eu fico encantada.
Eu estou completamente encantada com a tecnologia, né, de OCT para segmento anterior. Coincidentemente, eu estou montando, né, até vou fazer um convite, vou pedir licença aí, com certeza, acho que não há problema, para a Brascars, que a gente vai estar fazendo um wet lab lá, um dry lab, na verdade, de aparelhos. E por conta disso, foi muito bom. Eu tive um momento muito especial que eu consegui fazer vários pacientes Pentacan e Antherium ao mesmo tempo, justamente para ter essa impressão, né? E como eu faço um ambulatório de córnea muito forte, assim, de casos complexos, eu fiquei, assim, a gente fica pensando assim, meu Deus, né? A evolução mesmo da análise do segmento anterior é o OCT, não tenho dúvida nenhuma. Como o Thiago falou muito bem, a minha impressão, assim, inicial é que, em termos de imagem, ele choca um pouco. Eu não, obviamente, o objetivo aqui é um bate-papo, o Dr. Milton, mas como eu estou com um monte de material que eu acabei de montar, se eu puder compartilhar minha tela, eu vou até mostrar uma imagem de um paciente. Gostei. Gostou? Pode ser? Porque eu acho que vai ser Claro. muito ilustrativo. E aí, é porque realmente eu estou montando um monte de coisa. Muito mais vai ter lá na Brascars, quem tiver interesse pode ir, que vai ser bem legal. Olha, Mas, assim, então vai ter mais coisa sua na Brascars. Fala um pouquinho da sua participação na Brascars enquanto você está abrindo a sua apresentação. Tá, basicamente, outra coisa que eu ia falar, você sabe que eu tenho o Daytona, né, na clínica que eu trabalho. Aliás, como eu perco tudo dela. Cirurgião do segmento anterior, eu vou falar uma coisa para vocês, gente, a melhor coisa que existe é o Daytona, porque aí você fala assim, o paciente está com mosca volante, ó, peraí, vai ali, você vai fazer um exame, ele faz e depois eu já vejo periferia completamente bem, até eu que não sou retinóloga, fico confortável de excluir uma rotura e eventualmente eu mando o laudo via WhatsApp para o meu retinólogo e ele confirma para mim, às vezes sem dilatar o paciente. Às vezes, Nunca mais eu convido a Maria Flávia, ela vem ostentar em cima da minha cabeça. Eu não vou convidar mais, não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver só se eu vou conseguir compartilhar aqui, que é tanta aula que eu tô... Com raiva. Aqui, esse sem título. Vocês estão vendo? Estamos vendo e tá ótimo aqui. Ótimo, tá ótimo. Não, o objetivo, na verdade, eu nem quero ficar discutindo o caso, mas eu peguei a imagem. Mas antes de entrar mesmo, vou até interromper um minuto. A minha impressão é a seguinte. Em termos de imagem, é impressionante como ele traz uma informação muito razoável. Eu acho que tem coisas para evoluir, sim, tá? Então, como eu tive a oportunidade de analisar caso a caso, eu vou fazer algumas críticas. Essa questão do mapa epitelial é o mínimo, eu acho. Tem condições de criar um mapa epitelial de qualidade e eu acho que é o futuro de evolução do screening para cirurgia refrativa, então tem que ter. A segunda coisa é assim, ele faz dentro do software, ele faz eu me fugiu o nome agora, é em verde, aquela linha de determinação paquimétrica. E eu sempre tiro, né, essa linha para eu enxergar melhor a imagem. Essa linha, ela faz o desenho da córnea anterior, esqueci o nome agora, como que é o nome da linha, mas basicamente ela erra às vezes nessa interpretação em córneas muito alteradas. O José Albino tem... Desculpa. Como chama? O José Albino tá aí, ele estava comigo. Como chama? Segmentation, essa mesmo. Isso. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Tem que ficar, observar com cautela. O Zé Albino estava comigo lá e a gente realmente já viu alguns casos, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Essa é uma paciente pós-transplante de córnea que tinha um cilindro altíssimo, certo? Isso aqui já é o pós-operatório dela. Ela ficou com um cilindro de 3,5, o cilindro dela era de 8, tá? E eu fiz uma arqueada. Na arqueada com fento, ela fez um sidle, por isso que ela tá com um ponto aí inferior. Imagina a minha calma, né? Na hora que eu saio do fento, ponho ela na lâmpada de fento e tá com sidle. Eu, volta lá que a gente vai fazer um ajustezinho, eu vou dar só um pontinho. No final das contas, o resultado ficou muito bom, ela era 20/100, foi para 20/40 nesse olho direito. Mas o que eu queria mostrar, na verdade, o olho esquerdo dela tem uma transição do enxerto do botão para a córnea. É um transplante de muitos anos, foi feito em outro serviço, a córnea muito delgada, muito fina, né? E qual que era a minha preocupação com o Antherium? Será que ele é razoável em termos de comparação com os devices que a gente já trabalha? No meu caso, eu trabalho com o Scheinflug, tanto no Galilei quanto no Pentacan. Essa paciente, ela está toda
ela vai em toda a clínica que eu tô, então eu tenho imagem dela em tudo, foi maravilhoso. Então eu tenho o Galilei dela, que é esse, tá? E esse é o Antherium. Então eu só queria que voltar aqui para vocês verem a imagem do Galilei ali em cima, superior à esquerda, o mapa de curvatura axial anterior e o mapa do Antherium. Gente, é a mesma coisa, é uma córnea completamente deformada, é essa córnea que eu fiz uma arqueada, teve side, eu dei ponto, certo? E ela tem essa, a reprodutibilidade da imagem foi muito interessante. Olha o esquerdo, lá em cima no Antherium é o mapa de curvatura axial anterior. Tá pequeno ainda, o Dr. Milton tá aproximando aí da tela, porque eu ainda não preparei tudo, mas eu só queria que vocês vissem. Aqui embaixo, ó, é o Galilei de novo. Eu vou passar para o Antherium. Peraí, deixa eu só mostrar. Esse aqui é o Galilei dela, certo? Olha o Antherium. Vou abrir aqui, peraí. Aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, veja, ele está comparável com Plácido. Flávia, ele está comparável com o Pentacan, que é só Scheinflug, que analisa a curvatura anterior? Sim, também. Essa paciente é uma paciente que eu estou vendo bem assim detalhadamente, então está muito interessante. E se vocês forem ver a imagem, olha o meu pequeno aqui. Fala oi pro pessoal. Oi. Vai lá com a vovó. A vovó veio me ajudar para eu estar aqui com vocês. Tchau, um abraço. Terrorista número 1. Desculpa, gente. É várias caixinhas que a gente tem que fazer, né? É uma caixinha da criançada. Ó, esse é o olho direito. Olha só o olho esquerdo, que é super fino, a córnea, que interessante. Nossa. Tá vendo? Então, veja em termos de qualidade de imagem, né? E assim, também não vou querer ficar dando aula de caso nem nada, mas aí eu já vou mostrar um outro, que é o esposo dela. O esposo dela tem distrofia de Avelino. Assim? O esposo dela, olha aqui, está escrito pai, porque o filho tem ceratocone, eu fiz crosslinking e ele está desenvolvendo Avelino também. Então, gente, sério, eu falo assim, eu até chamei esses pacientes para fazer o Antherium porque eu queria mesmo ter uma impressão. Então, vejam só como que é o depósito granular mais látice, que a Avelino é uma distrofia múltipla, né? Ela tem depósito granular, tem depósito látice. Olha que interessante os depósitos, você vê uns lineares e uns mais granulares. Olha o outro olho. Como ele já tem uma distrofia bem significativa nesse olho esquerdo, ele tem até comprometimento posterior também, na posterior. Tá dando para me ouvir? Sim, isso daí significaria uma forma de estadiamento, acompanhamento mais... Sim, é que assim, as distrofias a longo prazo, esse padrão ele vai modificar, né? Mas claro. O que me ajuda na prática clínica, uma coisa como essa? Eu determino se esse paciente é um candidato para transplante ou se ele tem uma condição de fazer um PTK, por exemplo. Aqui não tem a dúvida, ele tem que fazer transplante penetrante, porque ele tem a córnea completamente comprometida, entendeu? Então a gente não fica... E veja para mostrar para o paciente também. Eu mostro uma córnea normal e mostro isso, ele vai entender que toda a córnea está comprometida. Mas vejam, para mim que trabalha com infiltrado adenoviral, com cicatriz corneal, a gente vê até onde tem opacidade na córnea. Então, faz muita diferença, né? Esse nível de qualidade de imagem para conseguir... Olha só que interessante, a opacidade é tão importante que faz esses riscos aqui no cristalino. A sombra. A sombra. Então, eu falei, eu vou mostrar, olha só, um outro caso básico do dia a dia, é o filho o filho do casal. O filho do casal tem ceratocone e está começando uma distrofia. A imagem do Pentacan e a imagem do Antherium. Eu vou deixar maior um pouquinho aqui para vocês verem. E Flávia, mapa é tudo, né? Mapa é tudo. É porque, às vezes, a gente muda de equipamento e a captura, entre aspas, é a mesma, mas o mapa muda a diagramação do mapa, e você tem que reaprender tudo de novo, tem que imaginar. E assim, essa diagramação que está aí no Antherium, fui eu que montei. Eu escolhi, porque ele tem a opção de você deixar 4 mapas, que é comparável ao Pentacan e ao Galilei, mas eu falei assim, gente, já que ele é um OCT, eu quero a imagem de OCT, eu quero o Total Corneal Power, eu quero o mapa paquimétrico, eu quero o elevação anterior, elevação posterior, mapa tangencial e a curvatura axial anterior. Então, eu montei um mapa personalizável. Então, tem umas coisas que a gente vai mexendo no software, eu estava com o Albino ontem. O que acontece? Toda vez que eu preciso fazer o mapa, eu tive que colocar 6. Então, essas coisas de configuração, eu não sei como é que o Thiago tá já, se ele conseguiu padronizar, né? Mas são coisas que eu acho que vai evoluir ainda, né? É um aparelho que... Deixa comigo, pessoal, que eu ajeito ele. Mas é sensacional. Posso te ajudar, Flavinha?
Vamos nós dois, a gente deixa ele, ó, não precisa do gatinel não, brincadeira, precisa do gatinel. Mas, assim, e biometria, eu ainda não separei os casos, mas, assim, o que eu percebi? No tempo que ficou lá comigo, a gente fez mais biometria de casos normais, né? Para esses casos normais, a impressão que eu tenho dos mapas de ceratometria, comparando nessa clínica, eu tenho muita sorte nesse lugar, porque eu tenho o IOL 700. Então, o IOL 700 com ele, se bater, né? Eu ainda não sentei para ver todos os dados. A gente está muito confortável de indicar, apesar de ser uma tecnologia um pouco diferente. Eu vou fazer uma ressalva para um caso que a gente comentou com o Dr. Milton, de um RK. Esse paciente pós-RK é uma córnea que no OCT deu muito mais plana do que deu no Scheimpflug. Mas aí, gente, isso eu acho que a gente vai também evoluir, assim, como médicos em geral, para afirmar isso. Uma grande crítica ao Scheimpflug sempre foi a opacidade, né? Será que o Scheimpflug é razoável o suficiente para a gente ver a opacidade? Em tese, o OCT não tem esse problema. Essa pequena opacidade não é o suficiente para a luz não dar uma informação para a gente. Então, na verdade, pode ser que a gente está realmente vendo o Scheimpflug, uma córnea pós-RK, que é já muito plana, na verdade, ela é ainda mais plana do que a gente imagina, e é o OCT que está falando isso para a gente. Mas hoje, a nossa maneira de medir biometria, ceratometria, é ainda via Scheimpflug, né? Então, a gente está meio adaptado, por exemplo, fórmulas que consideram que você fez RK, tipo Barrett-Trucat, né? Fórmulas que têm essa impressão, elas têm a informação de biômetros, né? Ou de tomógrafos via Scheimpflug, certo? Só essa ressalva que eu ia fazer. Sim, e por outro lado, isso que o Thiago falou é uma coisa muito importante, né, Maria Flávia? A questão da córnea posterior e da medida da córnea posterior, até então, tudo que foi feito e foi levantado em termos de planejamento de cirurgia catarata, lente tórica e tudo mais, foi em cima de Scheimpflug. E só para o pessoal entender o contexto do que a gente está transicionando, né? Equipamentos baseados em sistema Scheimpflug são câmeras, é um sistema, digamos, então, óptico. A partir dessa captura óptica, fotografias, basicamente, o computador analisa as fotografias que foram tiradas e conclui algumas coisas, do tipo a espessura da córnea, o desenho da face anterior, o desenho da face posterior, mas tudo baseado em fotografia, uma série de fotografias. Quando a gente está falando agora do OCT, é basicamente uma varredura a laser, não tem uma câmera fotográfica, né, que fotografa a córnea de um lado ou de outro. Tem um laser que faz uma varredura, então é uma coisa muito louca. Se a gente pensar, então, existem aí 15 a 20 anos de diferença de tecnologia quando a gente fala sistema de Scheimpflug, e Scheimpflug é um nome muito bonito, que parece que a gente está falando de uma coisa, meu Deus do céu, é coisa do outro mundo. É fotografia, é uma fotografia tirada de ladinho, né? Que começou lá na Segunda Guerra e na Primeira Guerra. Então, assim, parece que a gente está falando de uma coisa, Scheimpflug é uma coisa muito computadorizada, é fotografia tirada num determinado ângulo, acabou. E o resto, o computador tenta adivinhar em cima daquela fotografia que você tirou de lado, paralaxe, uma série de coisas. No caso do OCT, é scan a laser, então o nível de precisão que a gente espera a partir disso, por exemplo, como eu estava comentando e o Thiago levantou bem, uma das questões até então é que quando você vai medir a córnea posterior, uma das comparações será que se eu medir a córnea posterior para fazer o cálculo da lente tórica, isso vai ser melhor do que um Barrett que adivinha a córnea posterior, que ele chama de predito, ele tem um algoritmo? Até então, os trabalhos mostram que você medir a córnea posterior, ter a medida ali, ou usar uma Barrett que adivinha populacionalmente a córnea posterior, não tem muita diferença em termos de resultado. Porém, a gente tem que lembrar que os trabalhos foram feitos em cima de Scheimpflug, né? A grande pergunta agora que o Thiago levantou em medindo melhor a posterior, muito mais fidedignamente, com grande reprodutibilidade, será que a partir desses cálculos e da conclusão das lentes tóricas eu vou superar a Barrett tórica predita, né? Então, isso tem a ver com os novos trabalhos que o Thiago também mencionou, que está saindo muito trabalho baseado no Antirion.
tem alguma história sobre... Deixa eu jogar a câmera aqui para o meu convidado. Tem alguma história sobre mapa epitelial para essa Abrascas? Vamos, em primeira mão aqui, nós vamos falar para todo mundo que deve ter o lançamento do sistema, do mapa epitelial em Brascars. Inclusive, nós vamos ter a presença de duas pessoas da Heidelberg para fazer esse lançamento. Ok. Ok? Tá. Então, o mapa epitelial, que é uma coisa que o pessoal de segmento anterior, córnea, ceratocone, está esperando bastante, né? Está esperando. É um módulo separado, ele vai ser comercializado separado e tem mais 2 upgrades, que é o módulo de ectasia, né? E o que mais, Albino? E seria o módulo de identificação automática do esporão escleral. Para quem tem o Matrix, tem a detecção automática do esporão escleral. Esses 2 são upgrades de software que quem já tem, quem comprou o módulo vai ser feito gratuitamente. Tá? O doutor Tiago já vai ter. 2 deles já o senhor vai ter, viu, doutor Tiago? O senhor já está... vai ser o primeiro a ter isso aí. Lançar lá, eles liberarem, a gente manda o update para o senhor aí. Bacana. Tá bom? Então, esse mapa epitelial vai ter na Brascas, vai ter um módulo instalado já lá para demonstração? Vai ter um módulo instalado para demonstração. Tá bom. Né? Vai ser em primeira mão, a primeira vez ao vivo no Brasil. Ótimo. Bom, então, nessa parte da participação dos 2 colegas, aproveitando aqui que a gente está com a câmera aberta para você, Antônio, você tinha falado que iria ter uma promoção sobre o Daytona, né? Isso. Vai ter promoção de Antirion também ou não? Vai ter promoção de Antirion também. Tá bom. Vai ser uma promoção que vai começar amanhã a partir das 9 horas. Tem um código promocional que nós vamos passar no final. Tá, eu vou soltar o promo code aqui já para o pessoal anotar. E você pode explicando aqui para o pessoal, fazendo favor. Deixa eu abrir aqui. Preciso até... Agora, o problema da idade é que a gente esquece os números e os códigos. Deixa eu... Eu tenho aqui, está na tela. Está aqui na tela. Vamos lá. O promo code, quem liga para a empresa, passa os dados, cadastro, tudo certinho, e cita o promo code 423M9. Ficou misto, números e letras, tá? São 3 unidades de Antirion e 3 unidades de Daytona. Com algum preço promocional? Com preço promocional. Okay. A gente tem o preço que a gente já fez, o preço especial de congresso, e tem, além do preço de congresso, tem uma condição mais diferenciada para quem citar esse promo code. Tá. Eu coloquei agora, aqui não é nada um evento comercial, então eu estou colocando agora, não estou fazendo aquela coisa. Fica até o final para a gente lançar o... Então, como você tinha falado que ia fazer alguma promoção para essa nossa apresentação aqui, eu já estou soltando aqui para o pessoal. Essa promoção, essas unidades, só para entender, essas unidades que estão em promoção, elas, se você liquidar as unidades, vamos dizer, amanhã, na Brascars é outra história, vai ter, não vai ter, você não sabe se vai ter. Para a Brascars, a gente espera, se por acaso a gente liquidar o estoque amanhã, por exemplo, a gente vai ter que renegociar com os fornecedores para poder... Não é garantido no sentido. Não é garantido, quer dizer, o que a gente tem é vinculado a essas 3 unidades. Tá bom. Tá? A condição especial que é para Daytona é um sinal e um parcelamento, mas amanhã eu conto para todo mundo no tá bom. código. Tá bom. Eu vou aqui mudar a câmera agora. Olha, primeiro que eu queria agradecer ao Tiago e à Maria Flávia pela participação. Muito obrigado por aceitarem participar aqui. Eu vou continuar aqui, porque uma parte da nossa apresentação aqui tem a ver com o que eu gostaria de fazer, que era tipo um showroom, né, de equipamentos. Como eu falei, eu vou fazer mais aqui durante as próximas semanas, eu já falei com outras empresas, e eu vou colocar a câmera aqui agora virada para o Arthur,
Primeiro nós vamos falar um pouco do Daytona. O Arthur vai fazer um briefing sobre o equipamento e deixa eu facilitar isso. O Arthur vai falar sobre o Daytona e vai fazer uma breve apresentação aqui. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Boa noite, doutores e doutoras. Eu já viro a câmera aí, para você também, só um segundinho. Tudo bem. E vamos lá, Arthur. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Esse é o Daytona, conhecido, queridinho de alguns, né? O Daytona, o que é? Ele é um retinógrafo de campo ultra amplo, né? O único ultra wide field do mercado. Em uma única captura, ele chega em até 80% da retina, como vocês podem ver aqui, tá? Esse aqui, que ele é mais bonitão, mais robusto um pouquinho, ele é o Daytona Next Generation. Ele não é o Daytona comum que vinha antigamente. Ele é como se fosse um Daytona Plus. Qual que é o diferencial deste Daytona para os Daytonas antigos que a gente comercializava? Só uma coisinha, o campo superior e o campo inferior da imagem são mais definidos, tá? O processo de captura é o mesmo. E o sistema embarcado nele é um sistema mais robusto, no qual me possibilita ter uma pré-visualização maior do exame, tá? Ele muda... Essa telinha aqui que tem do lado é uma tela que é maior do que o modelo anterior? Perfeito, é uma tela maior do que o modelo anterior. Ok. E quanto tempo de captura? A captura em si, o sistema demora 1/4 de segundo, mas na prática mesmo, do ponto de colocar o olho e tirar o olho, gira em torno de alguns segundos, doutor. Tá. E esse sistema ele é integrado com o sistema de uma clínica, por exemplo, na medida que faz as capturas, como é que é essa integração? Perfeito. Assim como a diferencial dele, ele não vem com o software antigo, ele vem com o Opus Advance, que é o mesmo sistema do California e do Silverstone, tá? Ele acompanha já o aparelho. Nisso, assim que você efetua a captura, conclui o exame, ele já está disponível no nosso sistema. É possível, sim, fazer a integração com sistemas PACS terceiros e puxar essa imagem também automaticamente para os demais. Tá? Esse trabalho vocês fazem de integração? Não, a integração depende mais da fábrica, que é da Optus, e do terceiro, no caso. Ah, sim, tem o software do terceiro, né, que você quer dizer. Mas é importante salientar que... Espera um pouquinho só. Perdão. É importante salientar que o aparelho pode ser ligado na rede e pode ter acesso por qualquer computador da rede com o programa próprio. Então, isso vai ser instalado e orientado no treinamento durante a instalação. Ah, perfeito. Ok? Então, existe uma integração do software do programa, pode ser colocado disponível para a rede da clínica em qualquer aparelho. Tá? Exatamente. Esse sistema novo, o Opus Advance, ele é compatível com Mac, com Windows, mobiles e enfim. A única, não tem limitação. A gente pode instalar isso em quantos computadores houver na clínica. O único quesito é que o servidor sempre esteja ligado para que a visualização seja possível. Tá? E dilatação? Dilatação, não é necessário. Ele precisa de pelo menos... 2 milímetros, exato, fugiu o número, mas ele precisa de pelo menos 2 milímetros de pupila para fazer a captura. Se você dilata a pupila, se a paciente tiver a pupila muito pequena, facilita um pouco a captura, mas pode atrapalhar também. Para o aparelho não muda nada, a imagem é a mesma. A grande maioria dos pacientes não precisa ser dilatada, então? Não, 99,9% das pessoas não precisam ser dilatadas. Na verdade, não é nem comum dilatar. Quem efetua a compra de um aparelho desse, basicamente tira fora a dilatação do seu fluxo de atendimento. Só se houver uma patologia. Exato, se houver uma patologia, precisa passar em um outro aparelho, alguma coisa assim, mas para ele em si não faz diferença, não precisa dilatar. E o California, o que tem de diferente em relação ao Daytona? A diferença do California e do Daytona Next Generation seria apenas, entre aspas, ele muda um pouco, ele tem uma queixeira, uma testeira, no qual nós conseguimos fazer uma coisa mais travada por conta da angiografia. O California faz angiografia com fluoresceína verde, fluoresceína sódica e endotecianina verde, tá? Essa é basicamente a diferença.
Arthur, você estava falando de fazer uma captura agora, é possível? É possível. Eu vou excluir essa imagem que está pronta aqui, certo? E eu vou simplesmente me posicionar aqui. Pronto. Acabou. Acabou. Captura efetuada. Simples assim. A gente já tem a imagem para visualização. Quer dizer, você nem dilatou? Não, simples e encostou? objetivo. Encostei, é que eu te falei, a captura em si, o processo demora 1/4 de segundo. Então, o que mais demora realmente é você pegar o paciente no lugar e trazer no aparelho. Que é isso que demora. A captura em si não tem. Claro, existem pacientes um pouco mais dificultosos para serem feitos, mas é simples e objetivo. 2 milímetros aqui, feito. Tá. Eu vou virar a câmera aqui para a gente conversar com o Antônio, porque o Antônio a gente estava batendo um papo aqui sobre a dinâmica. Vou voltar a câmera aqui. A gente estava conversando, Antônio, sobre o fluxo em relação a... Você quer prender o microfone? Fica à vontade. A gente estava falando sobre dinâmica em serviços de alto volume, alto fluxo, e eu achei interessantíssimos casos. Na verdade, a palavra não é bem interessantíssima, eu fiquei com muita inveja dos casos. Então, é lógico, né? Então, eu queria que você me falasse sobre como é a questão de serviços de alto fluxo que você pode mencionar. Nós tivemos uma experiência com alguns serviços, como lá em Uberlândia, em Santos. Santos, por exemplo, Visão Laser, eles compraram um sistema, ficaram assim impressionados com a facilidade, com a agilidade que dá para o consultório. Imagina, nós tivemos também aqui em São Paulo, o doutor André usa na rotina, ele não, antes de passar por qualquer aparelho, já passa pelo Daytona e já tem um exame de fundo de olho, uma documentação do fundo de olho prévia. Ele tem, inclusive, ele já mostrou em eventos e tudo mais que ele tem imagem de paciente que não tinha nada na retina, retina sadia, fez cirurgia de catarata, depois de anos, tem a documentação da patologia e do pós-patologia. Então, ele permite uma documentação pré, durante e pós. E dificilmente alguém tem a documentação de olho saudável, né? Porque só vai documentar quando já está com a patologia, se tiver sintoma, etc. A gente está vendo aqui uma animação de um mapa de retina, né? Que esse também é usado até educacionalmente para o paciente, é isso? Explica para mim. Isso, por exemplo, tira-se um mapa, ele projeta em 3D, como se fosse um olho, né? No formato de olho, e ele faz a projeção de entrando pela pupila e mostra para o paciente, porque se tem uma patologia na extrema periferia, às vezes ainda não afetou a visão e já é passível de tratamento, se for uma ruptura, alguma coisa assim, né? É passível de diagnóstico e tratamento já no primeiro instante. Outra coisa também interessante esse equipamento ele é interessante para volume não só em questão de retina, retinólogos, mas serviços, por exemplo, de catarata. A doutora Maria Flávia até comentou isso. Ela foi muito feliz no comentário que ela foi um depoimento, né? Porque a agilidade que dá para poder tomar decisão, às vezes o retinólogo tem uma visita lá 2 dias na semana e trava a agenda de catarata por conta da visita do retinólogo. Quer dizer, o Daytona não vai substituir o retinólogo, ele só vai dar ferramenta para poder diagnosticar à distância. Quer dizer, você tem o Daytona colocado em serviços, não fundamentalmente serviços de retina, mas serviços de alto volume, por exemplo, de alto volume de catarata. No Rio de Janeiro, então, e assim, é impressionante como a gente tem. Quem tem um, não fica sem. Ok. Se ele tiver que comprar um aparelho, por exemplo, eu vou comprar um Anjo, fatalmente ele compra o segundo. Ele tem um Daytona e um California. Interessante.
Esse também é um exemplo lá da clínica que foi o segundo do Brasil, que é o Dr. Benchimol. Ele comprou o Daytona, né? E anos depois, ele pensando, ele que também, uma outra diferencial do Califórnia, que ele nunca pensou em ter anjo na clínica de volta, por conta do trabalho, injeção de contraste, reação, etc. O Califórnia também dá para fazer anjo com corante vioral. Então, o risco de ter uma reação ao corante em consultório baixa excessivamente. Então, ele até comprou o Califórnia, pensou voltar a ter anjo no consultório por conta disso. E quantas unidades entre Daytona, Califórnia, esses sistemas ópticos Widefield tem no Brasil? Nós temos instalados 77. 77. Temos 3 Silverstones, Califórnia deve ter uns 15 a 18, e o restante são Daytonas. Isso mais de 50, quase 60, acredito. Sim, isso é bem uma amostra assim, da eficácia dele mesmo nos processos, né? E eu sempre falo, para comprar um Daytona, precisa abrir a mente. A gente até mudou o logo da nossa empresa, colocou no logo ampliando horizontes. Por quê? Porque não adianta pensar dentro da caixa, tem que pensar fora da caixa. Se pensar enquanto o exame de retinografia paga, o aparelho não vai se pagar nunca. Entendi. É que o que ele gera de procedimentos indiretos, né? E a velocidade do fluxo. E a velocidade de fluxo da clínica, imagina que a capacidade, o tempo de espera da maioria dos exames e vai ter muito mais. Quem coloca na rotina vai ter muito mais, vai identificar muito mais patologias e tratar muito mais cedo e vai agilizar. Só vai dilatar mesmo quem já tem uma patologia. Então, a agilidade para o dia a dia do consultório é imensa. Então, ele gera mais procedimento e gera mais tudo, né? Se você aumentar a sua produtividade em 20%, não é só o faturamento dos 20%, é 20% a mais de caso de cirúrgico, de tratamento em geral, né? Achei interessante que você falou que esse é um equipamento que você não pode fazer um cálculo em termos de viabilidade baseado no preço do procedimento, no valor do procedimento. Exatamente. E aí eu vou lembrar um pouco, quando eu fazia FEC, até 95, mais ou menos, 94, e depois eu passei para a FACO, e todo mundo me falava que a conta não fechava, né? Porque meio que estava todo mundo acostumado a fazer uma conta para FEC dentro do procedimental, e de repente apareceu um equipamento, por exemplo, o material mais caro que tinha para FEC era a dupla via, que custava $100. Era a coisa mais cara. De repente apareceu um aparelho que custava $30 mil para fazer uma cirurgia chamada FACO. E a conta não fechava, né? E é o que você falou, se você for fazer esse cálculo, a conta não vai fechar. Porém, se você trouxer isso e embarcar em cima de inovação, em cima de pacientes mais satisfeitos e tudo mais, daí você começa a entender que isso começa a fechar a conta, né? Então, é outra conta que você tem que ser feita. Conta, tem que pensar fora da caixa. Perfeito. Eu vou virar a câmera aqui agora para... Deixa eu ver aqui. Eu vou virar a câmerazinha aqui para o Antirion agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E eu estou aqui com o José Albino, que vai falar um pouquinho sobre o equipamento. José Albino, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem, doutor Milton? Eu vou colocar um microfone para você. Nossa, perfeito. Por favor, boa noite. Boa noite, doutor Milton, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então... A nossa conversa é um bate-papo, tá? É um bate-papo, perfeito. Então, a analogia que eu faço é como se a gente estivesse num congresso, eu parasse no seu stand e quisesse saber um pouco do seu equipamento, o que ele tem para oferecer. A gente já teve alguns colegas que falaram sobre o Antirion, então a gente poderia aproveitar aqui para mostrar na vida real
como isso pode ser feito, né? Então, Sim, sim. tem a parte da operação da captura e depois a parte da operação da tela ali. Então, se você puder fazer uma demonstração, seria ótimo. Perfeito. Bom, o Antireum, ou Anterium, como queiram, é um OCT de segmento anterior que tem alguns módulos, são 4 módulos no total, com a inclusão já anunciada pelo Antônio Neubauer, da inclusão do módulo de mapa epitelial, que vai ser lançado agora no Brascars. Mas hoje, então, ele tem o módulo de córnea, catarata, módulo Metrics e módulo Imaging. É muito interessante porque esses módulos permitem topografia de córnea, o módulo de catarata permite a biometria, o cálculo das lentes intraoculares, o módulo Metrics permite a mensuração de todas as estruturas anteriores do segmento anterior, e o módulo Imaging, que é muito interessante, ele funciona como para quem já tem aquela cultura acostumado com o UBM, né? O que é o módulo Imaging? Na verdade, é um UBM com uma resolução muito maior, que ele é um tomógrafo por OCT, e faz tudo aquilo que a gente já fazia com o UBM, mas com uma precisão e com uma resolução muito superior, né? Então, coisas como, por exemplo, eu posso fazer no Antireum, utilizando o Antireum como um tomógrafo de segmento anterior, eu posso posicionar a área que eu quero fazer o scan, posso aumentar o número de scans, posso posicionar esses scans em outra posição qualquer que eu queira evidenciar alguma estrutura que seja interessante eu documentar ou medir. Enfim, o módulo permite também fazer vários scans radiais, posso aumentar o número de scans radiais, né? E posso também posicionar esses scans de forma a adensar o número de B-scans, de forma a detalhar mais a imagem que eu quero do segmento anterior. A depender da patologia, então. A depender da patologia, exatamente. Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, esse é um caso de um paciente, por exemplo, mostrando a questão do Antireum como um topógrafo de córnea, como um topógrafo de córnea, exatamente. Aqui, então, ele faz, esse é um caso de um paciente pós-RK, esse paciente pode ser avaliado não somente o mapa axial anterior, como o mapa posterior. Ele faz todos esses mapas, ele mostra, inclusive, um parâmetro que tem sido muito procurado hoje em dia, quando me perguntam sobre o Antireum mostra o Core de Mi, que é muito interessante, que é a descentração em relação ao centro visual e ao centro da pupila. Além disso, ele tem também, no módulo Imaging, a possibilidade, por exemplo, nesse paciente que fez cirurgia refrativa ainda no método RK, então é possível evidenciar e ver muito bem, com bastante nitidez, toda a área que foi, esse aqui é o paciente que já fez há mais de 30 anos essa cirurgia, então todas essas cicatrizes, essas coisas todas são capazes de serem vistas de uma forma, com uma resolução bastante alta. Além disso, no módulo de biometria, né? Essa é a biometria de um pós-RK, então. Exato, essa seria a biometria de um pós-RK. Ele está carregando aqui a imagem, deixa eu aguardar ele carregar. A gente pode falar quem que é esse paciente aí ou não? Pode. Quem que é esse paciente aí? Esse paciente sou eu mesmo. É um maluco que fez RK há quanto tempo, então? Eu fiz há 30 anos atrás, 1992, fiz esse RK. Tá bom. O que a gente tem nessa tela aí? Então, nessa tela aqui nós temos, aqui em tamanho menor, o mapa topográfico, aqui a visualização central, né, do olho do paciente, e aqui todos os picos que o OCT determinou das interfaces que a luz atravessou e mediu. Então, aqui nós temos aqui nesse olho aqui o comprimento axial perfeitamente medido, né? Então, todas essas medidas, tanto por direito quanto por esquerdo, aqui à direita da tela, todas as medidas relativas a esse olho, né? Que no caso é o meu olho. E quando eu entro com essas medidas, fiz a biometria, lembrando que a biometria desse aparelho é feita por Swept Source OCT, são 1.300 nanômetros, numa velocidade de 50.000 scans por segundo, quando ele faz os base scans, né? E é extremamente preciso. Então, quando eu entro no módulo de cálculo, eu posso aqui escolher algumas fórmulas dentro das disponíveis, que aqui, no caso,
a fórmula Barrett True K, a Barrett Universal True, também a Universal 2, são disponíveis. A fórmula Higgs, Hopper Q, Holiday 1 e a SRKT. Essas são as fórmulas disponíveis nesse aparelho. Lógico que a fórmula Barrett e a fórmula Oculix também presente nesse aparelho são fórmulas, são módulos que eu posso adquirir ou não na compra do aparelho. E eu posso também, como o aparelho faz todas as medidas baseadas no Ray Tracing, eu posso acionar o módulo Oculix, que também é um módulo que pode ser adquirido separadamente, e aí com isso eu tenho uma maior precisão no cálculo de qual que seria a lente que daria o melhor nível de contraste, de sensibilidade ao contraste, após a cirurgia com esse paciente. Essa tela eu acho interessante, que ela basicamente é a tela em que o sistema ele pega o Total Corneal Refractive Power, ele pega todo o poder da córnea através de Ray Tracing e usa uma fórmula de Ray Tracing, né? Você estava explicando para mim sobre esses pontinhos aí, você pode me explicar os pontinhos de... onde o Ray Tracing faz a marcação, né? Exato. Mostra aí os pontinhos. Uma forma de... Com a sua mão mesmo. Ah, sim. Uma forma aqui para detalhar é que seria... Ele está me dando exatamente... No caso aqui nós estamos falando uma lente tórica, né? Lente de 1,59, né? E, então, ele vai posicionar essa lente quando ela me dá o melhor nível de uniformidade de toda aquela dispersão de pontos que o Ray Tracing me calculou. Então, quando essa dispersão está numa posição ótima, é que ele me mostra aqui a posicionamento da lente, e é dessa forma que ele consegue precisar a posição da lente tórica nos casos como esse caso desse paciente. Né? Basicamente, só para eu também adicionar em relação a Oculix, que... Deixa eu trocar de câmera aqui. Só para eu posicionar o pessoal em relação ao Oculix, eu também usei... essa tela é legal. Deixa eu voltar aqui a tela que você colocou. Então, essa tela aqui é uma tela que o Oculix mostra, tá? Aqui é o olho direito e o olho esquerdo. E esses pontos todos são os pontos que o sistema de Ray Tracing ele desenha, e seria para cair todo esse monte de pontos, digamos, num foco só, num ponto só. Ou seja, você esperaria que esses pontos todos caíssem, digamos, na mácula. Tá? Como não estão concentrados num lugar só, numa mancha só, vocês veem aí que tem pontos vermelhos e pontos pretos dispersos. Essa dispersão toda significa o quê? Que muitos raios, ou seja, Ray Tracing, não estão caindo no ponto ideal, tá? E ao não caírem no ponto ideal, o que acontece? Eles, basicamente, ele mostra que, em termos de fidelidade para a fórmula, fidelidade em termos de uma cirurgia de catarata, você pode ter menor fidelidade, porque nem todo mundo, nem todos os raios vão cair no mesmo ponto, né? Perfeito. Então, digamos, um olho normal, todos aqueles pontos cairiam mais concentrados no meio, ou seja, na mácula, digamos. O que faz com que, por exemplo, no caso do seu caso, que é um caso de pós-RK, por mais que eu opere a catarata, por mais que eu coloque uma lente, muitos raios luminosos não vão cair no ponto ideal, ou seja, você vai ter um pouco de sensibilidade de contraste diminuída e tudo mais. Então, é isso que o Ray Tracing consegue fazer com que a gente entenda e visualize, né? Perfeito. Isso é a elegância do Ray Tracing. Esse é um brinquedo muito legal, esse equipamento, fantástico. A gente está chegando aqui já, Antônio, eu vou voltar a câmera para a gente aqui, o microfone vai voltar para você. A gente já está chegando a um pouco mais de 1 hora aqui de participação. A gente teve 50 inscrições para esse evento e a gente teve pouco menos do que 20 participantes, mas é natural porque o pessoal faz inscrição e depois eles deixam para assistir depois também, vai ficar gravado. E eu vou colocar aqui também, aproveitar, nós já vamos chegar na parte final aqui, e você poderia, então,
repetir sobre a promoção, como que ela funciona e alguns detalhes aí, Antônio, por favor. Amanhã eu tenho o telefone aí na tela, procura a Shirley, passa os dados, o nome, telefone, e-mail, nós vamos montar a proposta e passa o código 423M9, o código promocional, que vai permitir um desconto maior do que o que a gente está planejado para o Brascars, ok? É limitado a 3 unidades. Se a pessoa ligar amanhã à tarde e as 3 unidades já foram, já foi, então, né? Aí vai comprar com a condição do Brascars. Que é outra condição. Que é uma condição um pouquinho diferente. Tá bom. Tá? E eu queria só fazer mais um comentário, doutor Milton, sobre eu sempre falo que, às vezes, alguns produtos, a maioria dos produtos que a gente vende tem um valor agregado alto, mas eu posso garantir, o doutor Tiago até fez um comentário, foi muito verdadeiro com relação à multimodalidade, né? Então, o Antirium é um aparelho que é multimodal, então, se a gente pegar a qualidade do produto e pegar os produtos que são os concorrentes diretos e for somar, a melhor relação custo-benefício é o Antirium também. Perfeito. Ok? Sem contar a facilidade que, como o doutor Tiago também mencionou, ele falou que ele pensou no Heidelberg pelo Spectralis, né? Eu uso como argumento para vender Antirium, que o Antirium é o Spectralis do segmento anterior. Claro. Né? É a mesma tecnologia embarcada que eles estão usando agora para segmento anterior. E eu acho que assim, o Spectralis, quando lançou, ele tinha 3 módulos de captura. Hoje eles já desenvolveram vários softwares, nós temos 14 modalidades. Então, o Antirium, a tendência é, como vocês mesmos falaram, upgrades. Né? Upgrades, e aí vamos colocando o módulo, não precisa atualizar aparelho, quer dizer, é um aparelho que vai te permitir, que é uma tecnologia nova, desenvolver tudo que puder vier de novas tecnologias vai ser implantada nessa plataforma. Então, é uma plataforma para investimento a longo prazo e ela não se... E Heidelberg só produz com qualidade, graças a Deus. Eu não tenho dúvida que tem 2 aspectos aí, só para... a gente já vai finalizar, mas eu não tenho dúvida que são 2 aspectos em relação ao Antirium. Primeiro que ele é uma tecnologia que ele vai suplantar o que a gente já sabe sobre baseado em Scheimpflug, né? Todo o conhecimento que a gente tem vem derivado, em termos de tomografia corneana, vem derivado de equipamentos baseados em Scheimpflug. Então, um novo horizonte, uma nova era está sendo desenhada a partir de agora com os equipamentos baseados em laser, em OCT. E a segunda coisa, que é o que você mencionou, o Tiago também falou e a doutora Maria Flávia mencionou, é que esse é uma plataforma a partir do qual vão ser desenhados principalmente mapas, softwares, que vão trazer aí a inteligência embarcada no equipamento, né? É isso aí. E como o senhor também sempre falou, né? Quando a gente ainda estava em negociação, essa tecnologia é a nova, né? Sim, sim, claro. Tudo que existe de novo, que existe de inovação em cima de OCT. Quer dizer, é o que tem... É o que eu sempre falo, a gente sempre procura também produtos inovadores, procura trazer produtos inovadores para poder justamente trazer o que existe mais tecnológico fora, a gente tenta viabilizar para o Brasil. Perfeito. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado aí a todos que participaram. O doutor Tiago, eu também vou agradecer, porque como usuário aí, deu um depoimento importante, a doutora Maria Flávia também. Perfeito. E obrigado a todos aí. Obrigado pela participação, Arthur. Obrigado pela participação também, Albino. Obrigado. Foi ótimo aqui. E a gente vai se encontrar, né, Antônio, na Brascars, semana que vem. Semana que vem estamos juntos de novo. Tá bom. A gente vai passar lá no stand para tomar um café e brincar com o módulo de mapa epitelial do novo Antirium aí. Ok. Eu vou fazer uma ressalva sobre o café, porque eu não sei
nos congressos agora, por conta desse negócio de pandemia, tudo, eles não estavam permitindo servir café no stand. tá Pelo menos nos estandes pequenos tinha uma restrição monstro, Olha só, sabe? tá. Tinha que ter uma autorização especial. Eu vou checar, porque a gente tem até uma cafeteira para levar para o café. Entendi. Vou checar, mas eu turma vai passar lá, vai ter coca, água, Tá isso bom. a gente vai ter. Tá bom. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Esse é um primeiro evento do qual eu já vinha planejando há um tempo, referente a esse... É um novo modelo, né? Como eu falei, não é a ideia ter aula, né? A ideia é fazer alguma coisa como fosse dar uma oportunidade para as empresas diversas falarem sobre seus equipamentos. E espero que vocês tenham gostado. Eu já conversei com outras empresas também para trazê-los aqui. E eu acho que isso é um modo bastante interessante, né, de levar conhecimento para os colegas e até facilitar, né, Antônio, em relação a congressos, que é tão pouco tempo que a gente tem para ver lá. Então, aqui a gente já tem essa oportunidade. Bom, boa noite, obrigado a todos e obrigado pela participação. Até mais, a gente se vê lá na Brascars. Boa noite. Boa noite.